Patrícia, você é uma defensora árdua dos direitos da mulher, né? De igualdade da mulher com relação ao homem. Sim. Feminista? Vamos responder a pergunta com uma pergunta, né? Se feminismo for defender a igualdade de tratamento, a igualdade nas relações, a igualdade nas oportunidades, a igualdade no respeito, O salário. a igualdade salarial. Se for feminismo combater feminicídio, combater a morte e o assassinato de mulher só pelo fato dela ser uma mulher. Se for feminismo combater o abuso e a violação de direito sexual contra a mulher que existe no nosso país e está cada vez mais num crescendo. Se for feminismo, você lutar para que a mulher tenha as mesmas oportunidades de acesso a uma saúde digna no que diz respeito a um pré-natal seguro, a um pré-natal humanizado, a um pré-natal que garanta a ela ser chamada pelo nome e não ser tratada como gado só pelo fato dela ser uma mulher pobre na sociedade. Se for feminismo garantir a uma menina adolescente que ela tenha acesso a meios de combate a uma gestação indesejada, para que a gente não tenha 800 mil mortes ano no Brasil por abortos provocados de forma clandestina, se for toda essa luta, né, por esse tratamento igualitário, por justiça em relação à mulher, se isso tiver o nome de feminismo, então eu sou feminista. Yes, eu também. Eu acho que essa é a verdadeira tradução do feminismo que eu quero fazer parte. Né? E eu tenho certeza que muitas mulheres que vão poder assistir a gente no Sofá com Ela vai poder se identificar com isso. Porque eu acho que a gente também está num tempo que o feminismo, a palavra feminismo, né, a feminista, ela está tomando um tom diferente, né? Tem algumas coisas exacerbadas aí. Então, esse tipo de feminismo, essa bandeira que estão levantando aí, contrária ao que nós dissemos agora, eu não quero fazer parte. Então, eu fiz questão de tocar nesse assunto com você, porque é dessa maneira que eu vejo mesmo. Você como uma mulher feminista mesmo, uma mulher que luta pelos direitos da mulher, mas nesse sentido. Essa bandeira do feminismo eu quero carregar. Por isso que eu disse que o nosso papo estava começando a ficar mais apimentado, mais interessante, porque, Patrícia, eu tenho certeza que muitas mulheres que vão ver a gente, que estão vendo a gente, teve algum caso na família ou com ela própria de algum tipo de abuso. Não, seguramente, ainda mais no país que a gente vive, né, com a cultura que a gente tem. E assim, falar do feminismo exacerbado, como diz, fundamentalista, né, tudo o que se tem uma bandeira tem fundamentalismo, né, tem um exagero, né, até o cristianismo tem fundamentalismo, né. Toda a luta, toda a crença, existe pessoas que vão levar isso para um lado de fundamentalismo, mas isso não invalida a bandeira, né? Isso não faz com que a gente tenha que deixar de acreditar que a luta é legítima. A gente vive hoje num país onde 40% das mulheres que sofrem violência, né, no total de 100%, 40% delas são de transfundo religioso. Né? Então, assim, são mulheres que têm vinculação com a igreja, vítimas de violência doméstica. Então, assim, isso é muito sério. Isso me incomoda demais, profundamente, porque, assim, a gente segue a um Cristo que, numa sociedade patriarcal, sexista, completamente segregadora, onde a mulher sequer era contada. Por quê? Porque essa mulher foi a mulher que trouxe o pecado para o mundo. Então, toda a culpabilização pelo pecado original recaiu sobre a Eva, sendo que a serpente sofreu sanção,
Eva sofreu sanção e Adão também sofreu. Mas culturalmente, a mulher foi apartada de todos o poder de fala, o poder de... Por quê? Porque ela persuadiu o homem, ela trouxe uma influência que seria maligna para a sociedade. Então, na tradição judaica, essa mulher não falava, essa mulher não participava não tinha nenhum poder decisório, essa mulher não era ouvida, essa mulher, para falar com o marido em casa, ela tinha que pedir permissão. E quando Jesus vem para a história encarnado, ele inclusive redime a mulher. Por quê? Jesus poderia vir para a história de qualquer outra maneira. Mas Deus escolhe uma mulher para trazer Jesus ao mundo. O projeto criacional de Deus é pela igualdade. Ele criou o mundo e falou assim para os dois: multipliquem, encham a terra e governem. Falou para os dois. Não falou juntos. Unidade. Igualdade. Ninguém é maior que... Então, o feminismo que defende que o homem é inferior, está errado. A mulher superior, está errado. Nós somos iguais diante de Deus. E assim nós devemos ter os nossos direitos contemplados, como iguais diante de Deus. Patrícia, além de cristianismo, né? Não tem nada que seja mais atual hoje em dia do que o homem e a mulher dividir efetivamente, equilibrar efetivamente na relação essa questão do dia a dia, da vida. Mas é muito importante falar isso, porque assim, isso não é que era para ser atual. Sim. Isso era para ter sido desde o início. Exatamente. Né? Isso era para ter sido compartilhado desde o início. Isso não é que era para ser atual. Sim. Isso era para ter sido desde o início. Exatamente. Né? Isso era para ter sido compartilhado desde o início. Mas assim, a gente também permitiu que a gente fosse moldado pela cultura, e essa cultura machista, patriarcal, também é uma cultura de segregação que é mundana. Ela não é cristã, ela é mundana. E aí, o que te motiva a continuar entre essas 11? O que te motiva a continuar como vereadora? O que te motiva a continuar engajando, né, nesse projeto como mulher política? A vida pública é um chamamento, é uma vocação, mas é um chamamento. E como chamamento, assim como o tempo que eu passei na fundação e aqui, o tempo que eu estou aqui, é o que eu posso fazer para servir a Deus nesse lugar. Como que eu posso ser um instrumento de Deus nesse lugar, no sentido de trazer para essas mulheres a liberdade, né? A mesma liberdade que, de alguma forma, eu experimentei. Eu também. Então, assim, como que elas podem ser livres, como que elas podem se apropriar da liberdade que Ele já deu há milhares de anos, e que elas ainda não puderam experimentar porque existe uma cultura que é enganadora, que não é verdade, e a verdade liberta. Exatamente. Então, como que a gente faz com que essa verdade seja traduzida para elas? Nem que seja em projeto de lei, né? A garantia tem que ser, a verdade pode chegar através de projeto de lei, a garantia de direito, a verdade pode chegar através de falas em tribuna, a verdade pode chegar através de uma conversa nossa como essa, a verdade pode chegar de várias maneiras. Por atitudes, mas assim, eu tô aqui para militar em nome da verdade, e a verdade também se faz através da vida pública. A verdade também se leva através do exercício da política. E eu tô convencida disso, e é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu tô permanecendo. Ainda bem. Ainda bem. Continua. Viu? Te apoio. É bom. Eu te falo, você me representa. Eu Obrigada. te apoio, continua. Muitos projetos, né? Eu te acompanho, eu conheço os seus projetos. Mas a gente, dentre as coisas que a gente faz, a gente com certeza tem aqueles que são assim, a gente olha para aquele projeto e fala assim, nossa, que orgulho. Uhum. Esse é um projeto que eu tenho orgulho, eu tenho muito amor e muita paixão por ter feito esse projeto. Você tem um projeto seu de preferência? Olha, eu tenho vários, né? Mas assim, vou falar de um novo, né? Do mais novo que eu tenho
muita esperança por conta do que ele é capaz de promover na demanda que existe socialmente hoje na nossa cidade, né? Não só na nossa cidade, mas como no Brasil, se ele for replicado. A gente tem hoje uma necessidade enorme dentro de São Paulo de ter uma prevenção real de gestação indesejada, principalmente das mulheres mais vulneráveis da nossa sociedade, né? Quem que a gente chama de mulheres mais vulneráveis? As mulheres que estão em situação de rua, as mulheres em situação de rua e dependente de substância psicoativa, né? As mulheres que estão na Cracolândia ou nas outras cenas de uso da cidade de São Paulo, porque existem várias além da Cracolândia. As meninas que são adolescentes, que não têm uma prevenção de gestação que é eficiente e que não tem uma educação também sexual relevante. A gente pensou nelas com muito carinho e fez um projeto que se tornou lei, que toda a mulher vulnerável na cidade de São Paulo vai ter o direito de ser assistida com a prevenção de uma medicação de longo prazo, de longa duração. Então, é uma droga que é conhecida, é muito conhecida no nome comercial. Etonogestrel é contraceptivo de longa duração. Então, assim, você põe no braço, ele fica durante 3 anos. Se ela tiver inscrita no programa, assim que vencer o prazo dos 3 anos e ela quiser aderir novamente, ela adere ao projeto novamente e é reimplantado a droga. A questão é, o que você previne com tudo isso? A gente tem, por exemplo, no caso da mãe que é dependente de substância psicoativa, a gente tem a questão da criança que também nasce em casos muito sérios da mãe. A criança também é dependente. E aí você tem que ministrar droga para a criança não morrer, porque senão ela tem crise de abstinência. Essa criança fica na UTI. O custo de uma UTI pode chegar a mais de R$7 mil, dependendo do RH, dependendo do custo de medicamento. Então, assim, é um custo para o Estado muito alto. Sem contar que, na grande maioria dos casos, essa mãe perde o poder familiar. Então, assim, olha os problemas sociais que derivam de uma gestação não desejada, que poderia ser evitada se houvesse uma prevenção. Então, essa lei está sendo a menina dos nossos olhos por conta disso. Ela vai prevenir não só a gestação, mas todas as colateralidades sociais dessa gestação. Eu esperava, de fato, que você pudesse tocar esse projeto como sendo um dos preferidos dentro de todos que você já fez. E no Sofá com Ela, quer se comprometer com você, assim que nós tivermos tudo acertado, né? Assim que você já tiver tudo pronto, o Sofá com Elas a gente pode tratar uma campanha com a sua equipe, passar uma semana nas redes sociais do Sofá, porque, gente, é muito importante a gente divulgar esse tipo de projeto. Nós usamos os meios das redes sociais para a gente compartilhar muita coisa. E a gente precisa realmente começar a fomentar conteúdo relevante, coisas importantes, projetos importantes. Isso pode salvar vidas, isso pode transformar vidas. Exatamente. E sabe o que nos custa? Nada. É um clique, compartilha. Você e o deputado Carlos Alberto Bezerra Júnior fizeram um vídeo maravilhoso. Né, assim, eu acho que quem teve a oportunidade de assistir esse vídeo, que era um vídeo que denunciava a violência. Né, contra a mulher. É um problema ainda muito difícil de combater, Patrícia? É muito difícil de combater porque está ligado à cultura. E a cultura é uma coisa que é muito difícil de você mudar. Nós fomos formados numa mentalidade de que toda violência tem raiz em relações de poder. Você só violenta algo ou alguém que você considera inferior.